Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu hoje vou falar um pouquinho sobre a relação entre a emissão de uma moeda digital e a possibilidade disso pressionar os preços, né, causando um aumento da inflação de um determinado país, tá? É um assunto aí que eu acabei tendo que refletir bastante, porque é uma objeção que algumas pessoas fazem com base, né, na teoria monetarista, de que, né, aumentando a quantidade de dinheiro em circulação, automaticamente, necessariamente vai haver um aumento da inflação, um aumento dos preços, né, e com isso a moeda vai valer menos. Tendo mais moeda em circulação, a moeda vale menos. Isso no passado era verdade, quando se emitia papel moeda. Os estados emitiam papel moeda, né, e esse papel moeda circulava livremente na economia e acabava parando nas mãos, né, daquelas pessoas que tinham um poder de compra, e esse poder de compra, né, induzia as pessoas que estão vendendo, por exemplo, imóveis, né, a aumentar o preço para ter um maior lucro. Então, no passado era comum, né, que um abuso dos governos na emissão da moeda, gastando mal esse dinheiro que era emitido, né, acabasse gerando uma alta de preços, principalmente, né, entre os produtos de maior valor, né, que são alvo de especulação, como a especulação imobiliária, e eventualmente até uma alta de preços dos bens de consumo popular, quando, né, se coloca mais dinheiro na mão do povo, mas não se investe na produção desses bens, principalmente alimentos, né? Então, houve no Brasil uma época em que havia assim, um preço do tomate disparava, né, por exemplo, porque havia algum problema na produção do tomate ou falta de investimento na produção do tomate, e as pessoas tendo dinheiro para comprar o tomate, mas havendo escassez, né, os vendedores de tomates, comerciantes, aumentavam o preço do tomate, os produtores e os comerciantes, né? Tudo bem, né? Não vamos negar isso aí realmente aconteceu, né? Agora, o que se coloca hoje em dia não é mais emissão de papel moeda, é emissão de dinheiro digital, estatal, que é um dinheiro que existe, né, nos bancos públicos, nos computadores, e que pode ser direcionado, em primeiro lugar, para evitar a corrupção. Esse dinheiro, né, pode ser controlado pelo Estado, através dos funcionários públicos que trabalham nesses bancos. Então, né, pode ser bloqueada qualquer transação suspeita ou comprovadamente ilegal. Isso, né, já é uma diferença muito importante. Mas a diferença que é mais importante para a gente nessa discussão da inflação é que esse dinheiro pode ser direcionado seletivamente, né, fazer uma facilitação seletiva de atividades estratégicas, que é o que a China faz, né? Por exemplo, investimento em tecnologia, né? Pagamento das despesas obrigatórias do Estado, desafogando o orçamento fiscal. Nesse caso, então, nós teríamos um desacoplamento desse dinheiro digital do orçamento fiscal. Então, tudo bem, né? No orçamento chamado único do Brasil, né, as receitas e as despesas têm que ser compatíveis, né? Então não pode gastar mais do que arrecada em impostos. Tudo bem, isso no orçamento fiscal. Mas isso não impediria o Estado de emitir essa moeda digital e com ela investir naquilo que é fundamental para o país. Por exemplo, nós temos uma emergência climática, como tem no Rio Grande do Sul. De onde vai sair o dinheiro? Então se emite uma quantidade necessária de moeda digital e com ela cobre, né, a recuperação dos danos causados, né, pela catástrofe ambiental. E as catástrofes ambientais vão continuar acontecendo, tem que ter uma previsão para isso, né? Então, como queria a Rita Pimenta, que foi a presidente da Caixa, né, despesas obrigatórias como Bolsa Família e aposentadorias poderiam ser retiradas do orçamento único, que desafogaria o orçamento único, né? E então se faria emissões de moeda digital para pagar as aposentadorias, não precisaria mais fazer reforma da Previdência, né? E também para pagar o Bolsa Família. São despesas
o país precisa fazer, né? Então, não tem por que deixar de fazer esses pagamentos, né, de aposentadoria, Bolsa Família, né? Não é por falta de dinheiro, porque o Estado pode emitir a sua própria moeda, né? Um Estado retomar sua soberania de emitir moeda, né? E ter um orçamento em moeda digital para cobrir despesa obrigatória, fazer investimentos estratégicos e investir na produção, né, de bens usando os recursos do nosso ambiente. Então se fala muito de sustentabilidade, de valorizar o ambiente, mas sem dinheiro para investir, para formar cooperativas de pessoas interessadas, né, em recuperação de áreas degradadas, de produção sustentável, uso, né, dos recursos locais, desenvolvimento local, etc. Sem dinheiro isso não acontece, gente. Então um Estado soberano tem que ter recursos para investir nisso também. Bioeconomia, né? Não vai existir bioeconomia forte no Brasil, e o Brasil tem uma potencialidade enorme nessa área, se não tiver investimento público, né, na formação de cooperativas, oferecendo emprego e renda para quem precisa, né, e usando os recursos do ambiente de uma forma sustentável, usando os conhecimentos científicos e as tecnologias existentes da área agroindustrial, né, isso é uma agroindústria, né? Quando você faz uma transformação de um recurso natural para gerar um produto, né, que está dentro das expectativas de uma economia que vai ser amigável em relação ao ambiente físico e biológico, né? Tá, aí vem a objeção, né? Fala, se emitir 1 trilhão de moeda digital, né, do Estado para fazer tudo isso que eu estou falando, vai haver um surto de hiperinflação? Né? Essa que é a grande questão, porque emitir a moeda, hoje em dia, já se sabe como. O Banco Central já criou o Drex, que seria uma moeda digital estatal, mas só interbancária, né? Uma moeda chamada de atacado. O que eu estou propondo, e outros autores, e que já acontece em mais de 100 países, é a Drex de varejo. A Drex de varejo é uma moeda estatal que o Estado pode usar para fazer pagamentos para empresas e para pessoas físicas, né? Pagamento de aposentadoria, pagamento de Bolsa Família, financiamento de cooperativas, por exemplo, né? Ações de interesse estratégico e de interesse social, né? Então, por exemplo, criar um instituto de pesquisa de bateria para carro elétrico, né? Isso é uma coisa que precisa ser feita aqui, né? Porque não dá para o Brasil usar carros importados, que depois, quando tem que trocar a bateria desse carro, tem que importar uma bateria, vai sair o preço do carro. Então, quer dizer, esses carros vão para o lixo, né? Se não houver uma alternativa, aqui uma bateria feita aqui, de uma forma mais econômica e mais amigável, inclusive, né? Sem usar metais cuja extração degradam o ambiente, né? Temos que pesquisar coisa desse tipo. Tá, mas e aí? Se emitir 1 trilhão de moeda digital estatal no Brasil, chamado, seja o Drex ou se criar uma outra, né? Hoje em dia qualquer pessoa pode criar uma moeda, basta que a sociedade confie, né? O Bitcoin foi, né, essa grande... o Bitcoin não é considerado uma moeda porque ele não é garantido, né? Mas pelo Estado, né? Mas o Bitcoin é um dinheiro, né, um ativo de risco que as pessoas confiaram, né? Então, por isso ele existe por causa da confiança. Então, se qualquer grupo da sociedade pode criar a sua própria moeda, por que o Estado não pode? Então, é óbvio que o Estado pode e está criando, né, no mundo inteiro, por recomendação do FMI, né, para reduzir a dívida pública, né, na moeda circulante no mercado, né, já existente, né. O FMI recomendou que se emita moedas digitais estatais para que os estados, vários países, né, possam fazer investimentos sem aumentar a dívida pública, né. E aí vem essa grande objeção: vai gerar inflação? Aí a gente tem que examinar com o fenômeno inflação, que é um fenômeno complexo. Então, por exemplo, quando nós temos um aumento de preços devido a uma alta do petróleo, né, porque a OPEP, não sei quem, aumentou o preço lá do petróleo bruto, ou porque as refinarias
aumentar o custo do refino, etc., né? Isso não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro circulante, certo? Chamada inflação de custo, né? Tudo aquilo que usa o petróleo como matéria-prima, não só os combustíveis, né? Plásticos, todas as indústrias que usam o petróleo como matéria-prima, elas têm um aumento de custo, né? Então isso vai gerar inflação, não tem nada a ver com a quantidade da moeda circulante, né? O Brasil, para combater a hiperinflação, ele emitiu uma moeda transitória, a URV, Unidade Real de Valor. Essa emissão da URV não aumentou a inflação, quer dizer, aumentou a quantidade de moeda, porque a URV não existia e passou a existir, né? Foi criada a URV. Aumentou a inflação nesse ato de criação da URV? Não, ela foi usada para reduzir a inflação, certo? E a moeda digital estatal, ela tem essa característica da URV, ela tem um valor fixo. Não se pode especular financeiramente com a moeda digital estatal, ela tem um valor fixo, né? Então, por que criar a moeda digital estatal paralelamente ao real, que é a moeda usada no mercado e que é de fato emitida pelos bancos comerciais, né? Por que isso geraria inflação, né? Se a questão toda é o seguinte, como esse dinheiro vai ser usado. Se é usado para gastos obrigatórios, investimentos estratégicos, para financiamento de empresas de bioeconomia, né, usando os recursos do nosso ambiente, gerando mais produtos, nessas situações, eu diria, né, eu não sou economista, mas eu diria que se você aumenta a oferta de alimentos, o preço vai baixar. É a lei da oferta e da procura, certo? Então, se o Estado emite moeda digital e financia cooperativas de produtores de um determinado alimento, um determinado suco, por exemplo, né? A tendência é que o preço desses produtos no mercado baixe, né? Porque vai ter mais oferta, né? Então, seria preciso que as pessoas demonstrassem, por A mais B, por que a emissão da moeda digital vai aumentar a inflação no geral, né? Eu sei o seguinte, né? Se o Estado emite moeda, seja papel moeda, moeda digital, e faz um mau uso, de modo que esse dinheiro vai parar na mão dos especuladores, aí sim, né, vai haver especulação, os preços vão aumentar. Mas se o dinheiro vai parar na mão do povo que está carente, né? Se esse dinheiro vai para produzir alimento e para reforçar a renda das pessoas para elas comprar esse alimento e ter uma melhor vida, qualidade de vida, como que isso vai aumentar a inflação, né? É preciso entender melhor, a inflação é um fenômeno multifatorial. Não pode dizer que o Estado emitir moeda digital vai automaticamente aumentar a inflação. Isso aí é uma falácia, isso é um erro, né? É um paradigma antigo de papel moeda que está sendo trazido para um contexto em que não cabe mais, né? Por que a China emite aí quantidades gigantescas do yuan digital, né? E não tem inflação, né? Inclusive, né, os BRICS vão usar o yuan digital chinês como moeda de referência internacional em vez do dólar, né? Então, hoje em dia, né, países, por exemplo, como o Japão, que já tem uma dívida pública muito alta, né, não tem outro recurso, né, a não ser trabalhar também com uma moeda digital, para poder ter soberania, ou seja, poder de fogo, para o Estado poder atuar sem novos aumentos da dívida, né? E não se tem notícia ainda, né, de que a emissão de moeda digital por esses mais de 100 países que já usam tem aumentado a inflação, né? Isso é um temor que está baseado no passado, em que se o Estado emitia papel moeda e esse papel moeda era usado de um modo arbitrário pela sociedade e alimentando a especulação, né? Principalmente especulação imobiliária, no caso, né? Já atualmente, né, esse problema não vai existir, porque o uso de uma moeda digital estatal
ele é todo ele feito por meio de operações nos computadores que estão nos bancos públicos. Então não tem como especular com a moeda digital estatal, tá bom? E aí a gente volta para o grande fantasma, né, da esquerda brasileira, que é a hiperinflação do período da ditadura militar. Eu sempre gosto de falar disso porque eu vivi esse período e eu não concordo de maneira alguma que a hiperinflação que começou nos anos 80 tenha sido causada pela emissão monetária no período do milagre econômico dos anos 70. Isso para mim não faz o menor sentido, porque eu vi com esses olhos aqui, né, que a hiperinflação surgiu quando houve o aumento do petróleo, né, e do dólar, que o dólar era ancorado no petróleo, né? Então houve as pessoas que tinham feito empréstimos em dólar no Brasil tiveram dificuldades de pagar esses empréstimos pelo aumento do dólar, né? E eram muitos deles industriais que acabaram aumentando o preço dos produtos para conseguir pagar a dívida em dólar. E com o aumento do preço do petróleo, o Brasil não era autossuficiente em combustível, né? Então diesel, gasolina, tudo que é derivado do petróleo aumentou de preço e isso pressionou o custo de vida. Então gerou aquela espiral da inflação que só foi debelada com o Plano Real, né? Mas na época do milagre econômico havia uma distinção entre orçamento monetário e orçamento fiscal. Então o Estado podia emitir dinheiro, cruzeiros, né, e investir em metas estratégicas, assim que foi construída a ponte Rio-Niterói. Alguém aí defenderia que não deveria ter construído a ponte Rio-Niterói? Não, todo mundo usa a ponte Rio-Niterói e implicitamente está aceitando que foi válido fazer isso, né? E foi desse jeito que aconteceu o milagre, o Estado investindo, criando infraestrutura e financiando a iniciativa privada. Foi o período de maior crescimento econômico do Brasil, o milagre econômico. Agora, o que aconteceu depois dos anos 80? Se criou essa falácia, essa ficção de que a emissão de moeda pelos militares causou a hiperinflação, porque isso era conveniente para a esquerda. Eu também falei isso, essa besteira, eu também falei isso naquela época que eu sou de esquerda, tá? Mas não é verdade, gente. Isso foi usado para derrubar a ditadura, para mostrar que um governo ditatorial militar não tinha condições de conduzir o Brasil para o desenvolvimento, para melhorar a vida do povo, etc., né? Porque eles abusavam das emissões e tal. Então, inclusive, né, acabou com o orçamento monetário, virou só orçamento fiscal, né? Orçamento único. Ô, gente, mas ninguém se pergunta assim, né, se o Estado só pode gastar o que ele arrecada, né? Então, né, de onde vai vir o dinheiro para a economia funcionar? A resposta, que em termos internacionais todo mundo sabe, é que vem dos bancos. Quer dizer, o Estado ficou na camisa de força, ele não pode emitir. Em outras palavras, o Estado ficou proibido de emitir o dinheiro, no caso o real, né, o dinheiro que circula. Aí, para o Estado honrar suas despesas, ele tem que captar reais dos bancos. Aí tem que pagar juros, pagar ágio, etc., né? Então, atualmente o Brasil está numa camisa de força, porque, né, todo investimento que o Estado possa fazer para melhorar a vida das pessoas tem que caber dentro do orçamento único, que é baseado só nas arrecadações de impostos e taxas, né? E tem tantas despesas para serem cobertas com essas arrecadações, né, que não dá para investir em nada. Inclusive está cortando dinheiro da saúde, da educação, né? Está fazendo uma reforma da Previdência atrás da outra, né? Está tentando com reforma tributária arrecadar mais, mas não consegue, né? Consegue um pouco, né? Mas não resolve, né? Porque existe sonegação, existem formas, né, de não pagar imposto, né? Simulando vendas de empréstimos e, né, os capitalistas, os grandes capitalistas, eles têm forma de não pagar, de pagar zero de imposto, né? Mesmo tendo fortunas aí de bilhões, né? Muitos bilhões, eles não pagam imposto, né? Então, gente, precisa voltar a separar a emissão monetária
do orçamento fiscal. No orçamento fiscal tudo bem, precisa de ter equilíbrio. Não, seria bom até ter superávit fiscal, né? Mas tirando desse orçamento único, né, é aquilo que pode ser e deve ser coberto por emissões de dinheiro novo, entre aspas, né? Não baseado nas arrecadações, mas o Estado exercer seu poder soberano, então tem que pagar a aposentadoria, emite o real digital e paga a aposentadoria. Tem que pagar a Bolsa Família, mesma coisa. Tem que investir na produção de bateria de automóvel, mesma coisa, né? Tem que pagar, cobrir despesas de uma catástrofe ambiental, uma coisa inesperada, né? Emite, né? São gastos seletivos que, em princípio, não vão gerar inflação e também, com certeza, não vão aumentar a dívida pública, tá? Bem, gente, esse é o meu recado. Eu vou continuar batendo nessas teclas aí enquanto eu puder, né? Porque eu não vejo outro caminho para um país como o Brasil, e nós somos atrasados, porque outros países da África já estão fazendo isso, né? E aqui alguns países estão usando o Bitcoin, que é um ativo de risco, para desafogar, né? Para ter mais liquidez na economia e poder sair dessa camisa de força, né, fiscal. Tá bom? Um abraço.